gente ouvir e não praticar, a gente está enganando a nós mesmos. E é uma mensagem tão simples, vigilância, mas que se a gente não pôr em prática, a gente pode cair em tentação, podemos cair em pecado, podemos estar desagradando a Deus. Vigilância a gente deve levar para toda a nossa vida cristã. E ser praticante da palavra. Não é o Victor, não é o Valdir, não é o Gilson, não é o Júnior que está falando. É a palavra. É a palavra de Deus. Apenas saber o que precisa ser feito, mas não ter ação, não ter a parte prática no dia a dia, a gente vai estar enganando a nós mesmos. Porque aqui é fácil, né? A gente ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, mas e no nosso dia a dia? Que a gente está em contato com o mundo, que a gente está em contato com, às vezes, amigos, colegas que não querem agradar a Deus. Lá fora que é o desafio. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. E quando a gente está vivendo uma vida de vigilância, a gente consegue seguir essas orientações. São 3 pontos bem simples. O primeiro, estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então você vê que são 3 pontos. Estejam alegres, orem sempre e sejam agradecidos. Isso é estar vivendo uma vida de vigilância. E agora a gente vai entrar no nosso texto principal, Neemias 4, a partir do versículo 6. Neemias 4, a partir do versículo 6. A Débora fez um grupo, né, que tá eu, ela e mais um casal de amigo nosso, e aí ela teve a iniciativa de fazer um estudo e compartilhar nesse grupo, né, para a gente comentar, para a gente ter esse contato ali com a palavra juntos, né? E aí ela começou o estudo de Neemias e quanta coisa boa, né, a gente pode extrair de Neemias, muitos ensinamentos, muitos mesmo. E aí é legal que ela compartilha lá e aí a gente faz alguns comentários, a gente manda uns áudios. E esse capítulo 4 nos chamou muita atenção nesse quesito de vigilância, e uma vigilância prática, uma vigilância de ação, né, que vale para a gente estar em alerta. Neemias 4, a partir do versículo 6. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sanbalat e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém. Olha só, estava tudo dando certo até que ficaram sabendo e ficaram zangados. E que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficar de vigia contra eles, de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças,
e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles, e às suas autoridades, e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Então todos nós voltamos ao nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Pode voltar? Você vê que Deus, né, através do povo ali, deu um jeito de que eles ficassem sabendo do plano do inimigo. Né? E muitas vezes a gente fica sabendo, né, como foi lido aqui de Caim e Abel, que Deus avisa: o pecado está à porta. Né? Fique atento, vigie, fique alerta, tome cuidado. Né? Muitas vezes a gente é avisado, seja através de uma pessoa, seja através da palavra. Como a palavra está falando com a gente agora, é um alerta, né? É uma mensagem para nós, devemos levar a sério. Não é só para a gente saber, para a gente entender um pouco mais, mas para a gente praticar nessa semana, nos próximos dias e o resto da nossa vida. A vigilância é tudo. Né? E aí eles ficaram sabendo desse plano dos inimigos, que ia atacar eles, né? Ia talvez matar, ia talvez acabar com esse plano. E aí o que eles fazem? Eles se preparam. Isso é a vigilância. E aí eu pedi para parar aqui porque estava tudo certo. Eles ficaram sabendo, né? Ficaram sabendo, e eles iam vigiar. E a palavra fala que eles, os inimigos, né, descobriram que eles sabiam e reconheceram que Deus tinha atrapalhado aquela armação, né, do mal. Então Deus estava agindo. E aí, só que eu achei interessante que não fica, né, só aí. E aí continua. Eu vi que o povo estava preocupado por isso e disse a eles, né, às autoridades, aos seus oficiais: não tenham medo dos seus inimigos. Pode passar para o próximo. Os nossos inimigos ficaram sabendo. Pode passar mais um. Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras, e as autoridades deram todo o apoio às pessoas que estavam construindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos, e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo, e aos seus oficiais, e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado. Olha só, um problema, né? O trabalho é muito espalhado. E por isso nós ficamos muito longe um dos outros nas muralhas. Pode voltar um só? Um para frente só? Aí. Então, tinha um problema, né? Era muito espalhado o trabalho, muito longe um ponto do outro. E aí eu fiquei pensando, né? Talvez fosse na nossa vida, eu pensando por mim, eu falaria: pronto, né? Problema. E aí, o que entra? A reclamação. Né? Às vezes o foco no problema. Mas não, Neemias ele teve a sabedoria. Né? Ele falou: a gente tem um problema, vamos resolver. Pode passar para o próximo. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim, e o nosso Deus lutará por nós. Próximo. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos nossas roupas,
nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Acho que finalizou. Daqui até o 23. E aí, com isso, não estou falando para ninguém andar armado, não é nada disso. Nossas armas, o que a gente deve tirar desse texto, aplicar para os nossos dias de hoje, é a vigilância em ação. Vigilância em ação. Talvez Neemias poderia ficar só na oração, só na conversa, mas não. Naquele momento, o que eles estavam passando requeria exatamente o que ele fez. Uma atitude, uma solução. E eu fiquei pensando, para nossas vidas, como a vigilância ela faz essa diferença. Você vê que os homens, a gente até falou sobre esse ponto, você vê que os homens ficaram ali, 50% ficaram só para vigia, 50% ficaram só preparados para combater toda forma de mal que viesse ali a tentar, a atrapalhar esse trabalho que era primeiramente para Deus. E eles ficavam, a palavra fala aqui que eles ficavam uma mão trabalhando, uma mão carregando material, uma mão trabalhando e a outra mão estava na arma. Por quê? Porque era o que o momento pedia, essa vigilância e nesse caso aqui eles estarem armados. E aí eu vou pedir para abrir na versão NVI, por favor, só se for possível, Provérbios 21, 31. Provérbios 21, 31. Inclusive eu gosto bastante desse versículo. Eu acho que é bem útil para a nossa vida, na verdade. Provérbios 21, 31. Na versão NVI. Se não der, pode ser em THH mesmo, não tem problema. Para a gente ir para o nosso final. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. E aí você vê que tem os dois lados, Como eu falei, Neemias poderia ficar só na oração, já era uma coisa boa, A gente orar é tudo, Entregar, confiar a Deus, mas tem a parte prática, Como a gente vê nesse Provérbios. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. É o nosso lado, nossa ação prática. Por isso que eu coloquei vigilância, é a sabedoria em ação. Não basta só a vigilância de conhecimento, só da gente saber, devemos praticar. Então, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. É a nossa parte prática. Temos vigiado no nosso dia a dia? Temos cuidado? Temos estado alerta? Esse é o nosso lado prático. E aí entra o lado do Senhor. Mas o Senhor é quem dá a vitória. Neemias poderia ser 880, ou entregar tudo nas mãos de Deus e falar, não precisamos ficar armados, vamos ver o que vai dar, e aí eles iam sofrer as consequências. Ou ele poderia só armar o povo e tirar Deus da jogada. Não, é a gente que está no controle. Mas não, ele arma o povo e ele fala, mas Deus que vai nos ajudar. Então, na nossa vida, não é diferente. Na versão KJA, que é a King James atualizado, fala assim, os homens podem preparar os seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Então, é a preparação e mais a dependência em Deus. Devemos orar, devemos confiar, devemos entregar tudo nas mãos de Deus, mas também devemos fazer a nossa parte. Temos combatido o pecado? Às vezes a gente pode cair numa tentação, pode cair numa situação e falar, mas Deus permitiu. Mas tem o nosso lado, tem a nossa parte. A maioria de vocês sabem, que eu tenho trabalhado bastante. Eu falo isso, às vezes a Débora fala, não fala do seu trabalho, mas eu sempre acabo falando. Porque é a minha vida, o dia a dia. Então, eu anotei aqui, a gente
A minha escala é 12 por 12 por 12, todos os dias 12 horas, e eu acabo às vezes trabalhando até os sábados, né? Eu fiquei alguns sábados trabalhando direto, e aí um dia eu peguei uma folga de sábado, eu e a Deb foi tomar um cafezinho na padaria, que a gente gosta de fazer isso, um tempinho de qualidade, sempre bom, né? E a gente conversou tanto, né? Aquele dia, acho que foi o sábado retrasado, e aí conversamos tanto, né? Falando sobre algumas coisas dos nossos planos, algumas coisas de custos, de financeiro, né? Da nossa vida, do nosso casamento, e isso também é vigilância, irmãos. A gente cuidar do nosso casamento, eu anotei aqui, também é vigilância. Não é só questão de pecar ou não pecar, mas temos cuidado do nosso casamento, temos cuidado da nossa família, temos obedecido a Deus, isso também é vigilância. Às vezes a gente leva muito só a questão do pecado, né? Eu até já falei para o Valdir algumas vezes que eu admiro bastante, né, a forma como o Valdir consegue gerir a vida dele, né? A gente até estava brincando um pouco, falando hoje sobre agenda, e eu acho interessante, eu acho que todos nós deveríamos fazer isso, um tempo para a família, um tempo para a igreja, um tempo para trabalho, sabe? Equilibrar as coisas. E a gente tem uma tendência, e eu falo por mim, às vezes focar só no trabalho, ou às vezes talvez focar só na família, ou às vezes focar só na igreja. Devemos conciliar, isso é vigilância. Porque senão a gente pode perder o nosso espiritual, ou podemos perder a nossa família, ou podemos perder o nosso trabalho. Você vê que está tudo ali, né, no mesmo, está tudo envolvido, né, e a gente deve ter esse equilíbrio. E eu falo isso para o Valdir, que eu admiro bastante essa forma, né, de gerir. Uma vez ele até falou, né, que estava refazendo, né, ali o cronograma dele, né, porque estava dando muita atenção para uma coisa e aí ele acabou dividindo. Eu acho isso legal, isso é sabedoria, isso é vigilância, porque não podemos dar muita atenção para uma coisa e desfalcar outras. Família é o nosso primeiro ministério, então devemos tomar cuidado, cuidar do nosso casamento, né, ter esse equilíbrio também é sabedoria, irmãos. Ontem a gente falou sobre data pagã. Infelizmente, a Bíblia não fala, Halloween, se vocês comemorarem, é pecado. Não fala. Mas se a gente for ver, se a gente for estudar, for levar, né, ao que está por trás, né, da data, a gente vai entender que devemos tomar cuidado, que devemos vigiar, que devemos levar a sério essas datas pagãs, tomar cuidado para a gente não se envolver. Na Bíblia não fala tão claro, mas por trás, né, tem um significado. E o cuidar do casamento também. Na palavra não fala, né, para a gente, não é tão claro, mas a gente sabe, a gente entende que se a gente cuidar da nossa família, é uma das formas da gente estar vigiando. Lucas 21, 34. Lucas, pode ser na NTLH, se for possível. Lucas 21, 34. A partir do 34. Ele mostrou já no finalzinho, para a gente finalizar. Lucas 21, a partir do 34. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados, olha o que a gente acabou de falar, que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Então, devemos estar aguardando esse dia. Quando Jesus voltar, não nos deve pegar de surpresa. Não deve ser, como a palavra é bem clara, como se fosse uma armadilha, algo de surpresa. Devemos estar aguardando esse dia. Devemos estar prontos. Devemos estar alegres, esperando esse grande dia. E com vigilância. Ele fala, né, para a gente ficar alerta. Não deixe que as festas ou bebedeiras, em algumas versões falam orgia, ou problemas da vida, em algumas versões falam ansiedade. O Mateus nos trouxe uma excelente palavra na reunião
na reunião, não, na aula dominical com jovens, falando sobre ansiedade. A ansiedade pode atrapalhar muito a nossa vida. E tudo isso, né, orgias, ansiedade, faça vocês ficarem tão ocupados, ou perder o foco, ou ficar sem tempo, ou ficar sobrecarregado, que aquele dia não pegue vocês de surpresa. Ou seja, a gente tira o foco de Cristo. Isso é falta de vigilância. Esse dia cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. É fácil, irmãos? Não é. Não é. Todos nós temos nossos altos e baixos, temos nossos momentos bons, temos nossos momentos ruins, nossos momentos fortes, nossos momentos fracos, mas devemos estar sempre com essa vigilância em ação. O Valdir escreveu lá no grupo, falando sobre a gente ter amigos dentro da igreja, a gente ter contato, a gente ter aproximação com pelo menos alguns. E como é importante, né? Talvez a gente confessar ali um pecado, ou que não seja um pecado, mas confessar uma dificuldade, uma prova que você está passando, como isso faz toda a diferença. Se a gente não tiver esse contato dentro da igreja e a gente tiver esse contato lá fora, no mundo, a gente já sabe quais os tipos de conselho que a gente vai receber, de mal a pior, que vai totalmente contra a palavra de Deus. E a gente sabendo que esse dia se aproxima, eu já falei isso uma vez, né? A gente vai ficar aguardando como se estivesse num cruzeiro, tá tudo bem, água e sombra fresca, né? Tudo mil maravilha no cruzeiro? Não. A gente devemos aguardar, né, esse dia como se a gente estivesse num navio de guerra. Porque se a gente for olhar o lado espiritual, essa é a verdade. É uma luta. E a gente fala luta, é luta mesmo. Né? Eu até anotei aqui, Paulo, ele fala, combati o bom combate. E nós não somos diferentes. A gente tem que combater esse combate. Não é brincadeira. O negócio é sério. E todos os dias o pecado ele vai bater na nossa porta. Todos os dias vai vir tentação, vai vir ansiedade, vai vir problemas emocionais. Todos os dias. E devemos estar usando essas armas. Né? Como a gente leu aqui, Neemias usou naquela época armas físicas, espadas, flechas, tudo para estar vigilante. E hoje, com a nossa vida, não é diferente. Né? E uma das armas que a gente tem, como foi falado, estar alegre, orar sem cessar, né? Ler a palavra, ter esse contato com Deus. Devemos usar as armas certas. Ter um irmão para confessar um pecado, para confessar uma dificuldade. E eu anotei aqui, como a gente ter essa vigilância de forma prática. E eu anotei, quando confessamos nossos pecados, quando cuidamos do nosso casamento, como foi falado, quando fugimos do pecado, é uma forma da gente estar vigiando. Quando eu pratico o perdão, é uma forma de eu estar vigiando. Quando eu procuro ser grato a Deus, né? Um irmão que, qualquer um de nós, que não for grato, não for contente com o que Deus tem nos dado, essa ingratidão pode desagradar a Deus, pode ser uma falta de vigilância. Quando eu pratico e tenho uma vida de oração, isso é vigilância. Quando eu obedeço a palavra, isso é vigilância. Tantos pontos, né? Os jovens, quando obedecem os pais, é vigilância. Às vezes Deus usa os pais, Deus usa uma autoridade, seja na escola, seja dentro da família, seja na rua. Deus pode usar uma autoridade para nos frear, para nos corrigir, para poupar a gente de um mal. O Júnior leu na ceia, Filipenses 2:8, Jesus foi humilde, obedeceu a Deus. Olha que exemplo, nosso maior exemplo. Será que cada um de nós tem sido humilde, tem obedecido a Deus? Vigilância é sabedoria em ação. Que a gente possa, meus irmãos, levar isso a sério. É uma palavrinha tão simples, vigilância.
mas que nos pega todos os dias. Se a gente não tomar cuidado e não estar vigiando, não estar como soldados numa guerra, sempre esperando ali um ataque, sempre esperando um mal e sempre estar usando as armas certas, a gente pode cair. Porque a palavra fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então vale para todos nós. Primeiramente para mim, né? Eu preparando, eu lendo, essa palavra falou muito comigo e sempre falo, né? Então, aquilo que serve para mim, né? Eu trago para vocês também, para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir e que a gente consiga praticar isso. Se a gente praticar a vigilância, eu tenho certeza que nenhum de nós vai cair no pecado, nenhum de nós vai se afastar de Deus, desse grupo que serve a Deus, né? A gente vai conseguir continuar perseverando com força, né? Perseverando com firmeza, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Amém? Vamos fazer mais uma oração, olha isso. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, acabamos, Pai, de ouvir a Tua palavra, que muitas vezes, Pai, até confronta assim a nossa vida, até confronta, Pai, o que temos vivido, mas queremos, Pai, que esse confronto, que tudo isso, Pai, que foi falado, nos ajude, Pai, a te obedecer mais, a fazer a Tua vontade, como foi dito. Queremos, Pai, praticar isso, estar, Pai, como Paulo falou, combatendo, Pai, esse bom combate, pois sabemos, Pai, que te obedecer, te agradar e viver essa vida em vigilância, Pai, vale a pena. O Senhor nos livra, Pai, assim, de tanto mal, o Senhor nos livra, Pai, de tanta enrascada quando estamos vigilando, que o Senhor, Pai, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê maturidade para praticar isso, Pai. Continue conosco, Pai. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém.